Olá, pessoal, essa noite a viagem é longa, quente e com cheiro de suor de cavalo e pólvora vencida. Você está prestes a acordar em pleno velho oeste americano, onde o Wi-Fi não existe, o café vem com areia e as pessoas discutem com tiros. É aquele tipo de lugar onde olhar torto pode te transformar num alvo. E se você tiver sorte, só de xingamentos, não de balas. Então, antes de você se acomodar e cair no sono, aproveite para curtir o vídeo e se inscreva no canal, mas só se você realmente gostar do que faço aqui. Comenta aí de onde você está assistindo e que horas são aí, só para eu saber quem são os corajosos viajantes do tempo noturno. Agora diminuam as luzes e vamos embarcar juntos na jornada de hoje. Você abre os olhos no chão duro de um estábulo, com cheiro de feno e cavalo suado entrando direto no seu nariz. Tem um chapéu de couro torto na sua cabeça e uma camisa que parece ter sido lavada pela última vez em 1842. O sol entra em lâminas douradas pelas frestas da madeira e você percebe duas coisas de imediato. Está completamente perdido e a pessoa mais gentil nesse lugar parece ser uma galinha cega ciscando seu pé. Quando você se levanta e cambaleia para fora, encara a paisagem. Uma rua principal com poeira suficiente para enterrar um carro moderno, fachadas de madeira estalando sob o sol e pessoas que olham para você como se você fosse um ET com uma camiseta escrito "Sou da cidade grande". Acredite, isso não é elogio. Um senhor de bigode branco mascando tabaco cospe do seu lado e diz algo como "mais um para morrer antes do pôr do sol". E aí sim, você entende. Ou você se adapta muito rápido, ou essa aventura vai virar um velório improvisado. Seu estômago ronca e você decide procurar comida. Mas onde está o iFood? O botão de delivery? A resposta: inexistente. A única coisa que chega rápido aqui é bala, de revólver. Você avista um estabelecimento chamado Pensão da Mary Lou e decide entrar. Lá dentro, o calor é abafado e o cheiro é de café queimado e bacon com personalidade própria. Um grupo de homens com espingardas encostadas nas cadeiras jogam cartas e param de jogar só para te observar. Você ainda não disse nada, mas já está perdendo no jogo da sobrevivência. Mary Lou, uma mulher de meia idade com um olhar que parece atravessar parede, te serve um prato. Dentro, feijão, um pedaço de pão duro e alguma coisa que talvez já tenha sido carne ou sapato. Você agradece e alguém ri. Aqui, agradecer comida é considerado atitude suspeita. Enquanto você mastiga e tenta não fazer careta, uma conversa animada começa numa mesa próxima. Algo sobre um roubo na cidade vizinha, um cavalo desaparecido e um forasteiro idiota que provavelmente morreu tentando achar água no deserto. Spoiler, essa descrição combina muito com você. Lá fora, você ouve 3 tiros seguidos e um grito. Ninguém no restaurante se move. É como se tiros fossem apenas parte do clima, tipo chuva em São Paulo ou trânsito em horário de pico. A normalidade do absurdo. Um detalhe começa a te incomodar. Você não tem dinheiro, não tem cavalo e não sabe onde está seu próximo banheiro. É possível que o Velho Oeste tenha sido projetado exatamente para te fazer sofrer. Mas calma, ainda tem o saloon. Você decide andar pela cidade, tentando parecer local. Embora isso seja impossível com seu andar hesitante, seu olhar perdido e sua camiseta com estampa de banda. Sim, você ainda não entendeu como veio parar aqui e a camiseta veio junto. Um cachorro late, um garoto cospe na sua bota e um velho rabisca algo num papel que depois você percebe. Ele está fazendo apostas sobre quanto tempo você vai durar. Spoiler: ninguém apostou mais de 2 dias. De repente, um sujeito alto com estrela de xerife no peito para na sua frente. Ele te olha dos pés à cabeça e diz: "Você parece esperto o suficiente para se meter em confusão, mas burro demais para sair dela." Você sorri, nervoso. Ele sorri de volta. "Bem-vindo a Dusty Hollow e boa sorte, vai precisar." Ele segue seu caminho, e você percebe que ele era o xerife da cidade. Alguém que, ao contrário do que os filmes mostram, está mais interessado em sobreviver do que em fazer justiça. E aí vem a cereja do bolo. Um homem com olhar desconfiado chega perto e te pergunta se você está
Com os do norte. Você balança a cabeça. Errado. Ele puxa a jaqueta, mostrando uma pistola e diz: melhor você escolher um lado, antes que alguém escolha por você. Você engole seco. Aparentemente ainda existem ecos da Guerra Civil Americana por aqui. E as pessoas escolhem lados, como quem escolhe onde sentar no ônibus, só que com mais sangue envolvido. Antes que você pense em correr, uma mula passa trotando pela rua, sozinha, com um cartaz preso ao corpo. Procura-se vivo ou morto. Você olha melhor. O rosto no cartaz parece demais com o seu. Alguém já colocou preço na sua cabeça, e você ainda nem sabe por quê. A sensação de ser um peixe fora d'água agora se transforma numa certeza sufocante. Você está num mundo onde cada passo em falso é uma sentença, e ainda nem viu o que te espera no salão. Você caminha até o salão, tentando parecer o mais invisível possível, o que é difícil, considerando que todos os olhos parecem grudados em você como carrapatos em boi cansado. A porta de vai-vem range com o drama de um filme antigo assim que você empurra para entrar. E pronto. Todo mundo para. Música, risadas, até o tilintar das moedas no jogo de pôquer. É como se você tivesse invadido a sala de reunião de uma gangue de leões famintos vestido de zebra. O cheiro do ambiente é uma mistura desconcertante de bebida forte, madeira suada e um leve toque de desespero masculino. Há uma pianista no canto, sim, uma mulher tocando piano com luvas brancas, que para de tocar no exato momento em que te vê. Ela te encara por 2 segundos e volta a tocar, agora algo mais sombrio. Parece que a trilha sonora da sua vida acaba de mudar de comédia para suspense. Você se aproxima do balcão e o atendente, um homem com olhos pequenos e mãos imensas, pergunta o que você quer, mas a verdade é que você não sabe o que pedir. Tem Coca-Cola? Sai da sua boca antes que você possa se controlar. O silêncio agora é absoluto. Um homem ao seu lado cospe no chão. Outro ri como quem já viu esse filme antes, e o final não foi feliz para o protagonista. Temos uísque, forte o suficiente para tirar a memória de ontem e te fazer esquecer amanhã. Você aceita. Até porque dizer não nesse contexto soa como suicídio social. Ele serve a bebida num copo opaco com crostas suspeitas. Você toma um gole e sente o líquido queimando sua garganta com a intensidade de um incêndio florestal. Suave, não foi. Mas pelo menos te acorda completamente. Ao seu lado, 2 homens jogam cartas. Um deles te chama com um gesto do queixo. Sabe jogar, forasteiro? Você hesita, mas lembra que negar um convite no Velho Oeste pode ser mais perigoso que aceitar. Você senta. Ele distribui as cartas e o jogo começa. Você não faz ideia das regras, mas finge confiança, como se estivesse no pôquer do celular. E é aí que você percebe algo estranho. Um dos homens claramente está trapaceando, marcando cartas com o polegar, trocando fichas de forma sutil. Você fica tentado a avisar o outro, mas aí lembra onde está, gritar, roubo! Aqui é quase um convite para receber um chumbo no peito. Então você faz a coisa mais segura, perde propositalmente. O homem que trapaceava sorri satisfeito. O outro resmunga, mas paga a aposta. Você sobreviveu ao primeiro jogo, mas a paz dura pouco. Um sujeito enorme, com um colete de couro e cicatriz no rosto, entra batendo as botas no chão de madeira como se estivesse marcando território. Ele olha em volta até que os olhos dele encontram você. Ele se aproxima. Você tenta parecer distraído, mas sua espinha denuncia. Está mais tensa que corda de banjo prestes a arrebentar. Você é o tal de Billy das cartas. Você nem sabe o que isso significa, mas entende que negar com veemência pode ser perigoso. Talvez... Não exatamente. Você responde tentando ser ambíguo o bastante para não apanhar de cara. Ele estreita os olhos. Bom, se for, tenho uma dívida para cobrar. E se não for, azar o seu. Ele saca o revólver tão rápido que você mal vê o movimento. Mas antes que ele aponte direto para sua testa, a porta do salão se abre com um estrondo. Entra o xerife. Sim, o mesmo que te olhou com desdém mais cedo.
Ele observa a cena, suspira como quem já viu isso dezenas de vezes e fala: "Deixa o rapaz, Mac. Ele não sabe nem onde está." Mac resmunga, mas obedece. Ele guarda a arma, mas não sem antes cuspir no chão perto do seu pé. Um recado claro: você escapou hoje. Mas o Velho Oeste não costuma perdoar duas vezes. O xerife se aproxima e se senta ao seu lado. Pede um uísque e bebe como quem bebe água. Você vai morrer rápido aqui se continuar andando sem saber com quem fala. Você assente ainda tremendo. Digo isso porque você me parece meio fora do seu tempo. Você não tem ideia, você responde, quase rindo de nervoso. O xerife sorri, um sorriso curto, cansado. Se quiser durar mais de 2 dias, recomendo conseguir um cavalo, um nome falso e uma boa desculpa para o que está fazendo aqui. Você agradece a dica. Ele se levanta e sai, deixando um silêncio estranho atrás. No piano, a melodia muda de novo, agora lenta, quase melancólica. Você olha em volta e entende. Você não pertence a esse mundo, e esse mundo sabe disso. No canto do salão, há um quadro com fotos dos mais procurados. Você se aproxima por curiosidade, e ali, entre rostos sujos, barbudos e mal encarados, está você. De novo, a mesma imagem do cartaz da mula. Só que agora com valor aumentado. Alguém, ou alguma coisa, quer muito que você desapareça. Você sai do salão sentindo que o mundo está em câmera lenta, mas seu coração bate como tambor de guerra. Lá fora, o sol continua escaldante, os cavalos relincham nervosos e a cidade parece viva de um jeito hostil, como um corpo tentando expulsar um vírus, que no caso é você. A única certeza que você tem: sobreviver aqui vai exigir mais do que sorte. Vai exigir improviso, cara de pau, e possivelmente uma habilidade muito específica com porcos e trens. Mas isso fica para depois. O sol começa a descer no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e poeira, bastante poeira. Você descobre que tudo aqui tem gosto de terra, o ar, a água e até seus próprios pensamentos. A cidade vai desacelerando, mas não como alguém se preparando para dormir, e sim como um predador que está se preparando para atacar à noite. Você anda pela rua principal sem rumo. Está começando a perceber que o Velho Oeste não é feito de duelos gloriosos e cavalos de galopadas épicas. É feito de sobrevivência, desconfiança e decisões rápidas com base em quase nada. Basicamente, como viver de boletos, só que com mais armas e menos internet. Seu plano agora é encontrar um cavalo, mas sem dinheiro, sem nome, e com sua cara estampada em cartazes de procurado. Isso não vai ser tão simples quanto clicar em adicionar ao carrinho. Você segue até um curral nos fundos da cidade. Ali estão uns 10 cavalos, alguns belos e imponentes, outros parecem ter aposentado em 1870 e voltado à ativa só de raiva. Um garoto loiro e sardento, de uns 12 anos, está limpando um dos animais. Ele te encara como se você fosse um personagem de livro ruim. Tá procurando cavalo ou problema? Talvez os dois, você responde, tentando soar misterioso. Spoiler: não funciona. O garoto ri e aponta para o fundo do estábulo. Tem um ali que ninguém quer. Feio, preguiçoso e morde. Você vai até o animal indicado e... Bom, ele é exatamente isso. Parece um sofá com patas, um cavalo marrom de olhos caídos e uma expressão que diz: "Me deixa em paz, humano." Mas ele é o único que não está preso. Um sinal ou uma armadilha? Você se aproxima e fala com ele, como quem tenta convencer um colega de grupo da escola a apresentar o trabalho. Ele bufa e vira a cabeça, mas não foge. Você decide montar, e milagrosamente ele permite. O garoto observa tudo com um sorriso torto. O nome dele é Salsicha. Você considera mudar o nome para algo mais heróico, mas decide que Salsicha combina perfeitamente com a sua atual reputação. Baixa, estranha e difícil de levar a sério. Você cavalga devagar, tentando se acostumar com o ritmo, que é basicamente o mesmo de uma tartaruga sonolenta. Mas, de novo, melhor que andar a pé. No caminho de volta pela cidade, você vê duas coisas acontecendo ao mesmo tempo.
À esquerda, um grupo de homens armados se reúne em frente ao banco. Estão cochichando, traçando planos, claramente prestes a cometer um crime. À direita, o xerife aparece, conversando com a dona do armazém. É aí que você comete o erro de parar. Parar é perigoso no Velho Oeste, porque parar te transforma em parte da paisagem. E quando você vira parte da paisagem, alguém vai te usar. Um dos homens do grupo à esquerda, um cara de bandana vermelha e sorriso de quem já fugiu de 5 prisões, te chama com um gesto de cabeça. Você aí, chega mais, temos uma proposta. Você olha em volta como se pudesse fingir que tem algo mais urgente para fazer. Mas claro que não tem. Você se aproxima. Tá querendo se enturmar na cidade, né? Você dá de ombros. Talvez. Se não envolver balas... Ah, envolve sim. Mas as que a gente dispara, não as que leva. Eles explicam em termos vagos e cheios de metáforas sobre cobras e dinheiro fácil que vão assaltar o banco à meia-noite. E querem que você fique com o cavalo preparado atrás do prédio. Só isso. Não precisa atirar nem entrar. Só segurar as rédeas e esperar. Fácil, né? Você tenta recusar. Mas o sujeito de bandana te segura pelo braço com força surpreendente. Aceitou quando parou para ouvir. Agora já era. Você volta para o estábulo, monta no salsicha e tenta pensar. O que você faz? Se não for, vira inimigo deles. Se for, vira cúmplice. E com a sua cara já em cartazes de procurado, a última coisa que você precisa é realmente cometer um crime. Você decide fazer algo incrivelmente arriscado: avisar o xerife. Na calada da noite, bate discretamente na porta da delegacia. O xerife está lá, limpando o revólver. Ele olha para você como quem já esperava esse tipo de confissão. Então, quer ser herói agora? Quero sobreviver e talvez dormir com 2 olhos fechados, só por uma noite. Ele sorri, meio com pena, meio com sarcasmo. Então você vai ajudar. Achei que já estivesse ajudando. Vai ajudar dentro do banco. E aí vem a parte divertida. O plano do xerife é simples. Você se finge de caixa do banco. E quando os bandidos entrarem, ele e os ajudantes dele estarão escondidos para pegar todos em flagrante. Claro que tudo pode dar errado, mas você topa, porque, sinceramente, já não parece que você está fazendo parte de um plano coerente desde que acordou nesse pesadelo empoeirado. À meia-noite você está lá, sentado atrás do balcão do banco, suando frio, ouvindo o tic-tac de um relógio que parece zombar de você. O cheiro de óleo de arma e medo flutua no ar. Cada sombra parece um inimigo. Quando a porta se abre, você quase desmaia, mas se mantém firme. E aí, entra o homem da bandana, e atrás dele, os outros 3. Tudo vai acontecer em questão de segundos. Você só espera que o xerife seja tão bom quanto parece. Ou pelo menos que os bandidos sejam tão ruins quanto esperam que você seja. O som da porta do banco se fechando atrás dos 4 bandidos parece o toque de um sino que marca o início de um duelo silencioso. Você está sentado atrás do balcão, suando mais que porco em churrasco de domingo, tentando parecer calmo, ou pelo menos vivo. O homem da bandana vermelha é o primeiro a se aproximar, com aquele mesmo sorriso de antes, só que agora sem a parte amigável. Então, moço do cavalo, mãos para cima e fica quietinho. Você obedece, levantando as mãos devagar. Seus dedos tremem, mas você tenta manter a voz firme. Dinheiro tá no cofre, mas precisa de 2 chaves. Uma tá comigo, outra com o gerente. Gerente, saiu com dor de barriga. O bandido te encara por um segundo, tentando decidir se isso faz sentido. Pela cara que ele faz, parece que, surpreendentemente, engoliu a desculpa. Ou talvez ele só não ligue. Afinal, ninguém rouba um banco em busca de boa administração. Enquanto os outros 2 vigiam as janelas e um terceiro tenta abrir as gavetas, o da bandana te manda destrancar o cofre. Você caminha até ele com passos tão leves quanto possível, tentando não parecer que está esperando um resgate espetacular. Por dentro, claro, você está torcendo mais do que torcida em final de campeonato. Você gira o tambor do cofre lentamente, tentando ganhar tempo. 30 para a esquerda, 25 para a direita.
10 para a esquerda de novo. Nada acontece. Tá fazendo o quê? Um chá? Desculpa, faz tempo que não mexo nisso. Você tenta mais uma vez. Finalmente, o clique metálico do cofre se abre. Você dá uma leve afastada, como se dissesse: tá aí, agora não me matem, por favor. Nesse momento, o xerife e 2 assistentes irrompem do chão. Sim, literalmente. Havia uma escotilha oculta sob o tapete. Em segundos, a sala vira um pandemônio. Gritos, tiros, o som ensurdecedor de madeira estilhaçada. Um dos bandidos derruba uma cadeira tentando fugir, outro atira no teto, por alguma razão que até agora você não entende. Você se joga no chão cobrindo a cabeça, ouvindo mais estalos do que pipoca na panela. Quando tudo finalmente silencia, só restam o xerife, um ajudante ferido de raspão e 2 dos bandidos presos. O da bandana escapou. Ninguém sabe como. O xerife bufa, cospe no chão e diz: esse desgraçado é mais escorregadio que sabão em dia de chuva. Você ainda está no chão, tremendo, com a sensação de que deixou 3 anos de vida naquela sala. O xerife estende a mão e te ajuda a levantar. Parabéns. Você serviu de isca melhor do que esperava. Obrigado, eu acho. Você ainda tá com a cara no cartaz, mas agora pelo menos alguém aqui deve um favor para você. Ele te entrega uma pequena bolsa de moedas, não é muito. Provavelmente o que sobrou depois do que foi roubado. Mas no Velho Oeste, uma pequena quantia pode comprar comida, um quarto e, mais importante, informações. Depois do susto, você não consegue dormir. Vai para os fundos da cidade, onde há um pequeno riacho, e se senta numa pedra para pensar. A água corre tranquila, ignorando a loucura ao redor. O céu, por mais improvável que pareça, está coberto de estrelas. É um dos céus mais claros que você já viu. Você respira fundo. Pela primeira vez desde que chegou, sente um momento de paz. Mas claro, como tudo nesse mundo, ela não dura. Alguém se aproxima. Passos leves. Você vira a cabeça devagar e vê uma figura encapuzada, magra, de voz baixa, que se senta a seu lado como se já fossem velhos conhecidos. Você é o novo por aqui. Depende do que você chama de novo. Seu nome apareceu rápido entre os sussurros da cidade. Banco, xerife, tiroteio. Você está em mais boca do que batida de cavalo no deserto. A figura tira o capuz. É uma mulher. Pele morena, olhos escuros e intensos, cabelos presos em tranças. Ela te observa como se estivesse decidindo se você vale a pena. Me chamo Isadora, e você tem sorte, ou azar. Depende de como encara as coisas. Mais para azar até agora. Ela ri. Um riso curto, afiado. Você não tem ideia do que está por vir. Ela se levanta e joga algo aos seus pés. É um pequeno pedaço de mapa, envelhecido, rasgado nas bordas. Nele, um símbolo estranho. 2 círculos entrelaçados, como uma figura do infinito deformada. Se quiser respostas, siga isso. Mas aviso logo. Tem coisas nesse deserto que até o xerife finge não ver. Antes que você pergunte mais alguma coisa, ela desaparece na escuridão, como se fosse feita dela. Você guarda o pedaço de mapa no bolso, sentindo o peso do desconhecido crescendo mais uma vez. Cada vez que parece que você entendeu o que está acontecendo, alguma nova camada de caos se apresenta. Aparentemente, sobreviver ao Velho Oeste não depende apenas de bala e coragem, mas também de entender os segredos enterrados sob essa terra seca e silenciosa. Você volta para a cidade com Salsicha, que dormia profundamente como se nada tivesse acontecido. O estábulo parece mais confortável agora. Você se deita no feno, o mapa ainda no bolso, o cheiro da noite grudado na pele e a impressão de que o Velho Oeste não vai deixar você sair tão cedo. A manhã seguinte chega com a delicadeza de um tapa na cara. O sol já nasce alto, implacável, como se quisesse te lembrar que a vida aqui não dá folga para ninguém. Você acorda com o som de marteladas, alguém consertando a porta do banco depois da confusão da noite anterior. Sua cabeça ainda gira, o cheiro de pólvora parece impregnado até nos seus ossos e a lembrança do mapa no bolso pulsa como um segredo inquieto. Você se levanta do feno, estala as costas e dá bom dia ao Salsicha, que te ignora completamente.
Um relacionamento estável, no mínimo. Você caminha até o poço da cidade para lavar o rosto e tenta fingir que tem um plano. Claro, você não tem. O pedaço do mapa está amassado no bolso. Você o abre novamente e observa com atenção. O símbolo dos 2 círculos entrelaçados parece ter sido desenhado às pressas, com linhas trêmulas e uma mancha de algo que você espera que seja tinta. Há uma trilha desenhada levando para o norte, passando por algo chamado Terra de Ninguém. Um nome reconfortante, se você estiver tentando morrer com estilo. Você pergunta sobre isso ao velho que cuida da ferraria. Um homem com menos dentes que dedos, o que é preocupante considerando que ele só tem 8 dedos. Terra de Ninguém. Bah, lugar ruim. Nem bandido quer ir para lá. Dizem que é onde as minas abandonadas se encontram com os ossos de quem teve ideias ruins demais. E esse símbolo aqui, dos círculos entrelaçados, ele aperta os olhos, coça o queixo e cospe ao lado. Já vi isso, nos pertences de um grupo que chamavam de Os 8, gente que desapareceu anos atrás. Dizem que tinham mapas de ouro, planos secretos, ou que eram só um bando de malucos. O tipo de história que faz criança sonhar e adulto sumir. Você agradece e segue em direção ao norte, munido de coragem, teimosia e salsicha, que não parece muito feliz com a ideia. Mas o que ele vai fazer? Te denunciar? A cidade vai ficando para trás enquanto você adentra terrenos cada vez mais hostis. O chão racha sob os cascos do cavalo, os arbustos se tornam mais secos e a paisagem, antes só feia, agora parece diretamente hostil. Você sente que entrou num lugar onde nem o tempo tem pressa de passar. No meio da trilha, você encontra uma cruz de madeira caída, com o nome Elias Turner, entalhado de forma rudimentar. A data, 1874. E abaixo, em letras pequenas, aqui jaz quem cavou demais. Poético e alarmante. Você decide não cavar nada. Mais à frente, uma mina abandonada se ergue como uma boca aberta. Trilhos enferrujados levam até ela, e o vento que sai de lá parece sussurrar algo que soa perigosamente como volta. Claro que você entra. Lá dentro, o ar é grosso e úmido. Sua lanterna, na verdade uma tocha improvisada, ilumina paredes com inscrições antigas, desenhos de círculos, setas e o mesmo símbolo dos 2 elos entrelaçados. Você está no lugar certo, ou terrivelmente errado. A diferença aqui é tênue. De repente, um rangido. Você congela. Outra presença. Passos. Você se esconde atrás de uma viga quebrada e observa uma figura se aproximando com uma lamparina. É um homem alto, vestindo um sobretudo escuro e chapéu largo que esconde o rosto. Ele se ajoelha em frente a um painel de pedras e começa a girar uma peça escondida. A parede se abre. Você prende a respiração. Está prestes a descobrir algo grande e seu coração bate como um tambor em filme de ação barato. O homem entra na passagem secreta e você, claramente sem juízo, decide seguir. A entrada se fecha atrás de vocês. Claro, o túnel é estreito e o ar ali dentro parece mais antigo que o Velho Oeste inteiro. Você caminha devagar até encontrar uma espécie de câmara subterrânea iluminada por tochas acesas em suportes enferrujados, o que já é estranho o bastante. No centro, há uma mesa com papéis, mapas antigos, anotações e cartas. Muitas cartas. Algumas com selos de diferentes cidades, outras nem sequer abertas. O homem vira-se para você lentamente. A luz revela um rosto marcado, mas sereno. Ele não parece surpreso por ver você ali. Você é mais rápido do que pensei. Você balança a cabeça, mais confuso que pronto para qualquer coisa. Você sabia que eu estava te seguindo? Você não é muito sutil. Além disso, Salsicha é barulhento. Você olha para o lado e vê seu cavalo do lado de fora da entrada. Como ele chegou ali, você nunca vai saber. Provavelmente por meios mágicos ou por pura birra. O homem se apresenta como Jeremiah Crow, ex-membro dos tais 8. Ele explica que o símbolo representa um pacto feito entre figuras importantes do Oeste, bandidos, xerifes, empresários, todos querendo dividir um território, uma rota de ouro, uma terra prometida que ninguém jamais conseguiu explorar por completo.
Mas como toda boa ideia de partilha, terminou em traição. A maioria dos 8 desapareceu. Alguns foram mortos. Outros, como ele, se esconderam. Jeremiah conta que o ouro nunca foi o tesouro de verdade. O verdadeiro valor era a informação. Mapas, rotas de trens, acordos secretos. E agora, alguém está tentando ressuscitar essa rede, começando pela cidade de onde você veio. Você foi jogado nesse jogo sem saber, mas agora que entrou, não vai conseguir sair tão fácil. Você olha ao redor. As cartas, os mapas, tudo parece saído de uma mistura entre caçada ao tesouro e teoria da conspiração. Mas uma coisa é certa, você está no centro de algo muito maior. E a sua única chance de sair vivo pode ser justamente mergulhar mais fundo. Jeremiah entrega a você outro pedaço do mapa, o segundo de 5. A figura que se forma com eles é vagamente reconhecível, o contorno de uma ferrovia, e um símbolo marcado em vermelho no final da linha. Você sai da câmara e retorna à trilha, agora com 2 partes do quebra-cabeça no bolso e uma sensação desconfortável de que há mais olhos te observando do que gostaria. A noite cai mais rápido quando você está sendo caçado, e mesmo sem provas concretas, é exatamente assim que você se sente. Desde que saiu da mina, cada sombra parece um par de olhos, cada farfalhar no mato é um possível revólver sendo puxado. E, para piorar, Salsicha resolve parar de colaborar e empaca diante de um riacho raso, como se dissesse: "Daqui você vai sozinho, meu chapa." Você suspira, amarra as rédeas em um galho e cruza o riacho a pé, com a água gelada mordendo seus tornozelos. Do outro lado, encontra uma trilha discreta, marcada apenas por 3 pedras empilhadas, o tipo de sinal que ninguém comum notaria, mas que grita "segredo" para quem já está no meio de uma trama conspiratória. Você segue a trilha em silêncio, só o som da própria respiração e de algum grilo hipnoticamente tecendo sua sinfonia de desespero. Ao longe, uma luz fraca surge entre as árvores. Uma cabana, pequena, inclinada para o lado, como se estivesse cansada de existir. Você se aproxima com cautela, a mão perto do coldre, não que você saiba usar a arma direito. Até agora, o único disparo que fez foi acidental e atingiu sua própria espora. Dentro da cabana, uma mulher idosa mexe em uma panela sobre o fogo. O cheiro é surpreendentemente bom, algo entre carne seca e especiarias. Ela se vira lentamente, os olhos milimetricamente atentos. Você trouxe o segundo pedaço do mapa. Não é uma pergunta, é uma sentença. E você não faz ideia de como ela sabe. Como você... Você acha que é o primeiro a vir até aqui? Todos acham que estão descobrindo algo novo. Mas vocês só andam em círculos maiores. Você senta devagar, tentando parecer menos um invasor e mais alguém que aceitaria uma sopa. Ela se apresenta como Adelaide, antiga cartógrafa de uma companhia de trens que nem existe mais, a Western Arcadia Lines. A empresa foi desativada de forma misteriosa após uma explosão em uma de suas maiores pontes. O motivo oficial foi falha estrutural. O real? Segundo Adelaide, sabotagem de dentro. Por quem? Os 8, claro. Ela puxa um velho rolo de papel amarelado, marcado com riscos e manchas de café. Aqui, veja isso. O mapa mostra uma rede de ferrovias planejadas, nunca finalizadas, cidades que não existem mais, trilhas que cruzam diretamente com os pontos marcados nas peças que você já tem. Ela aponta para uma região marcada como o Vale Esquecido. É lá que a história termina, ou começa, dependendo do seu ponto de vista. Você sente um frio na espinha. Vale Esquecido não parece nome de lugar turístico. Adelaide então conta uma curiosidade que te faz engasgar com a sopa. Durante as escavações para a ferrovia, engenheiros encontraram algo que não era rocha, nem madeira, nem metal comum. Era um material preto, liso como vidro e mais pesado que chumbo. Descreveram como não pertencente a este mundo. Um deles escreveu em seu diário: "A terra aqui parece lembrar de algo que os homens esqueceram. Você acha que é verdade?" Você pergunta. Ela sorri sem responder.
Em vez disso, entrega a você o terceiro pedaço do mapa. Está dobrado dentro de uma página de livro. Um antigo manual de navegação por estrelas. Você o guarda com cuidado, agora com 3 partes da rota e mais perguntas do que quando começou. Antes de sair, Adelaide deixa um último aviso. Confie nos animais. Eles sentem antes de você ver. Você olha para ela meio confuso, mas agradece. Ao sair da cabana, Salsicha está esperando e, surpreendentemente, parece inquieto, bufando, orelhas em alerta. E então você ouve um disparo ecoando à distância. Em seguida, outro e outro. Você monta rápido e cavalga de volta à trilha. As árvores se fecham em túneis naturais e o céu escurece ainda mais. O caminho leva até uma clareira onde uma carroça está virada. Um homem ferido se arrasta pelo chão, deixando um rastro de sangue. Você o reconhece vagamente. O vendedor de mapas falsos da cidade. Pelo jeito, alguém achou os mapas bem ruins. Você se aproxima com cautela. Eles estão atrás do quarto pedaço, ele murmura, antes de desmaiar. Você ouve passos correndo na mata, decide não ser herói por agora e se esconde atrás da carroça. 3 figuras passam correndo, encapuzadas, armadas. Você segura a respiração. A ideia de ser encontrado por esses sujeitos parece menos agradável do que um banho de cacto. Quando a floresta silencia novamente, você volta para o homem caído. Ainda respira. Decide levá-lo até a próxima cidade, algo chamada Coyote Creek. Um ponto no mapa de Adelaide coincidia com esse lugar. Talvez o quarto pedaço esteja por lá. Com dificuldade, você improvisa uma maca, amarra na sela do Salsicha e segue caminho sob a lua. Cada passo parece uma batida cardíaca, e cada sombra uma dúvida nova. Chegar a Coyote Creek leva mais tempo do que você esperava. O terreno se torna arenoso, a vegetação rareia, e o vento parece sussurrar segredos em um idioma que você não entende. O homem ainda respira, fraco, mas vivo. Você avista as luzes da cidade como alguém perdido no mar vê a costa. Casas espalhadas, uma torre de sino que parece torta, e um salão com uma vaca empalhada na varanda. O tipo de recepção que só o Velho Oeste pode oferecer. Você entra pela rua principal, arrastando o desconhecido ferido coberto por um pano. As pessoas te olham com curiosidade, mas não dizem nada. Nessa terra, ninguém se mete no problema dos outros, só se tiver recompensa envolvida. Você encontra o médico local que examina o ferido e balança a cabeça. Mais um que brincou com as peças do quebra-cabeça. Você não pergunta como ele sabe disso. Está cansado de fazer perguntas. Agora você só quer saber onde está o próximo pedaço, antes que alguém morra, tipo você. Coyote Creek tem cheiro de madeira molhada, suor envelhecido e más decisões, mas pelo menos tem teto, água potável e um médico que não parece usar serras como solução padrão. Você acorda numa pensão simples, numa cama que range a cada inspiração sua, mas que ainda é mais confortável do que o chão das minas ou o lombo do Salsicha. O homem ferido, que agora você sabe se chamar Patrick, está no quarto ao lado sob cuidados. Ele ainda não acordou, mas o médico diz que, com sorte, ele fala algo útil antes de morrer. Um incentivo típico do Velho Oeste. Você desce as escadas da pensão e vai até o salão. Lá dentro, a luz do dia entra em faixas cortadas pelas tábuas, dançando na poeira do ar. O piano está mudo. Os clientes também. Todos olham para você com aquele misto de julgamento e desinteresse que só gente acostumada a ver, encrenca consegue exibir. Você pede um café. O dono do bar serve algo preto, amargo e provavelmente ilegal em 7 estados. É nesse momento que você nota um detalhe discreto na parede. Uma fotografia em preto e branco, emoldurada de forma improvisada, mostrando um grupo de homens e mulheres em frente a uma locomotiva. Um dos rostos é familiar. É Jeremiah. Você se aproxima para observar melhor. A legenda desgastada diz apenas Primeira Equipe da Arcádia, Coyote Creek, 1867. Atrás do vidro rachado, há outro rosto que chama sua atenção.
Uma mulher com um lenço cobrindo metade do rosto, mas os olhos vivos e duros como pedras. O mesmo olhar que você viu numa ilustração antiga no mapa de Adelaide. Você pergunta ao dono do salão quem são. Ele coça o queixo, dá de ombros. Os fundadores. Um deles voltou por esses dias, ou alguém parecido. Jeremiah? Ele estreita os olhos. Ah, então você sabe quem é. Ele passou por aqui há 2 dias, procurando alguém. Acho que encontrou. Você sente um arrepio. Talvez esteja mais perto do que imagina. Agradece e sai do salão. Enquanto caminha pela rua de terra batida, nota uma movimentação estranha perto da antiga estação ferroviária da cidade. Homens uniformizados, embora sem identificação oficial, carregam caixas de madeira para dentro do prédio. Um deles usa um chapéu com o símbolo dos 2 círculos entrelaçados. Você se aproxima, fingindo curiosidade despretensiosa. Um dos homens o encara. Território restrito. Volte para o seu quarto, cowboy. Você recua, tentando não parecer curioso demais. A estação parece abandonada, mas claramente há algo em andamento. E esse símbolo, de novo. Como um fantasma seguindo cada passo seu. Decide voltar para a pensão e aguardar alguma novidade de Patrick. Quando chega, o médico o espera na porta. Seu amigo acordou. Tá dizendo umas coisas esquisitas. Coisas sobre trens fantasmas. Você entra no quarto às pressas. Patrick está pálido, os olhos vidrados, mas lúcidos o suficiente para cuspir algumas palavras antes de desmaiar de novo. Quarto pedaço. Com ela. A condutora fantasma. Estação. À meia-noite. Você tenta arrancar mais alguma informação, mas ele apaga novamente. Uma condutora fantasma. Ótimo! Agora você está caçando pedaços de mapa e fantasmas ferroviários. Com sorte, no final, você ganha uma passagem só de ida para o manicômio mais próximo. Você passa o resto do dia rondando a estação, observando de longe. Um dos trens antigos enferrujado parece prestes a ser consertado. Ou talvez já esteja funcionando. Há marcas frescas de rodas nos trilhos. E o mais curioso, às vezes, à distância, parece que ele emite um leve brilho, como uma brasa morrendo. Você pisca e o efeito some. Meia-noite chega. Você se esconde entre alguns barris, observando. Então, uma figura surge. Uma mulher alta com uniforme de condutora, passo firme e olhar fixo na escuridão. Ela caminha até o trem como se fosse rotina. Mas o que mais te assusta é que os homens da estação não a veem. Ela entra no vagão. O trem emite um apito fraco, como um suspiro. Você sai do esconderijo e corre até a plataforma. Não sabe bem o que vai fazer, só sabe que tem que tentar. Salta para dentro do último vagão segundos antes das portas se fecharem. O interior do trem está limpo, impecável, como se você tivesse voltado no tempo. Os bancos brilham em veludo vermelho, há lanternas a gás acesas e uma música suave toca ao fundo. Você anda vagão por vagão até chegar na locomotiva. A condutora está lá, de costas. Quando se vira, você sente um choque. É a mesma mulher da fotografia. Ela te encara por um tempo que parece maior do que deveria. Vejo que os pedaços estão encontrando seu caminho até você. Você tenta formular uma pergunta, mas ela ergue a mão e entrega algo embrulhado em tecido de linho, o 4º pedaço do mapa. E junto, um bilhete. Quando chegar à bifurcação, siga a linha esquecida. Ela leva ao último guardião. Antes que você possa perguntar qualquer coisa, o trem freia com suavidade. Você cambaleia para fora e percebe que está de volta na plataforma, só que o trem já sumiu. Como se nunca tivesse estado ali. Você segura o 4º pedaço com força. 4 de 5. Está mais perto do que nunca. Mas agora, algo é diferente. Você não está só coletando pistas, está sendo guiado ou testado. De volta à pensão, o médico está dormindo. Patrick ainda desacordado. Salsicha cochila no estábulo como se nada de sobrenatural tivesse acontecido. Você se deita, tentando costurar os pedaços soltos da história, mas eles não formam um mapa. Ainda. Formam apenas um rastro. E você é a presa ou o caçador dependendo de quem chegar primeiro ao próximo destino.
Ao longe, mesmo com a cidade silenciosa, você jura ouvir um apito fraco. O sol nem nasceu ainda, mas você está de pé. Alguma coisa naquele apito noturno ficou ecoando na sua cabeça, como se o Velho Oeste tivesse resolvido assobiar diretamente no seu ouvido só para garantir que você não teria uma noite tranquila. Você confere o mapa. 4 pedaços se alinham como peças de um quebra-cabeça antigo, e agora apontam claramente para um ponto em comum lá no meio do nada. Uma velha linha férrea desativada chamada Linha Esquecida. Com Patrick ainda desacordado e o médico sem maiores previsões, você decide partir sozinho. O próximo passo da trilha parece simples o suficiente: seguir os trilhos abandonados que saem de Coyote Creek em direção ao sul. Segundo o bilhete da condutora fantasma, essa linha leva ao último guardião. Salsicha parece animado, ou talvez apenas aliviado por vocês finalmente estarem deixando aquela cidade em que todos os olhares duravam tempo demais. A trilha ao longo dos trilhos é tranquila no começo. O vento da manhã é seco e a luz dourada do sol nascente desenha sombras longas nas pedras. Você cavalga em silêncio, os olhos escaneando a paisagem, esperando por alguma pista, algum movimento, algum bandido atrás de uma moita, e talvez torcendo para não encontrar nada disso. Com algumas horas de viagem, você chega a uma bifurcação de trilhos, uma que não aparece em nenhum mapa moderno. Um dos trilhos segue reto, bem desgastado e coberto por areia. O outro desvia para o leste, entrando em uma região mais montanhosa, envolta por névoa. Você lembra do bilhete? Siga a linha esquecida. Então vira Salsicha para a direita. A paisagem muda gradualmente. Árvores retorcidas ladeiam os trilhos como sentinelas cansadas, e o som dos grilos dá lugar a um silêncio incômodo. Você sente que está sendo observado, não por olhos humanos, mas pela própria terra, como se ela tentasse decidir se vai permitir que você continue. É nesse trecho que você encontra algo curioso: uma carroça abandonada. Não apenas quebrada, mas cuidadosamente deixada de lado, como se tivesse sido esvaziada com pressa, mas sem caos. Dentro, você encontra um diário. As páginas falam de um homem chamado Oliver, enviado pela Western Arcadia Lines para estudar o terreno da linha alternativa. Nas últimas páginas, ele escreve sobre o guardião que não dorme e as máquinas enterradas no coração da serra. Você guarda o diário e continua. Mais à frente, você encontra uma ponte de ferro parcialmente destruída. Só que, para sua surpresa, ela está funcional o suficiente para atravessar a cavalo. Do outro lado, há um velho galpão de manutenção, coberto de trepadeiras. Você desmonta e entra com cautela. Lá dentro, uma cena inesperada: uma locomotiva. Antiga, coberta de poeira e musgo, mas inteira. Ao lado, uma cadeira de balanço. E nela, um homem. Ele está imóvel, não morto, apenas esperando. Como se você já estivesse atrasado. Então você é o que sobrou, ele diz com voz de papel gasto. Você hesita. Você é o guardião? Ele sorri cansado. Sou o que resta dele. O homem se apresenta como Elias, antigo chefe de engenharia da Arcádia, desertor após a sabotagem da ponte principal. Ele se esconde ali há décadas, protegendo o último pedaço do mapa e, mais do que isso, protegendo o que a ferrovia esconde no seu fim. Você pergunta o que há no fim da linha. Não é uma fortuna, não é ouro, é escolha, ele responde, o que é vago o suficiente para ser profundamente desconfortante. Elias entrega o último pedaço do mapa. Agora sim, você tem tudo. Mas antes de deixar o galpão, ele conta uma história curiosa. Diz que, certa vez durante as escavações na serra, encontraram trilhos enterrados sob a terra, trilhos mais antigos que a ferrovia, feitos de uma liga que ninguém conseguiu identificar. Um geólogo da equipe pirou completamente e passou a escrever em código binário nos cadernos de campo. Sim, binário. No Velho Oeste. Você agradece Elias e se prepara para partir, mas ele segura seu braço. Você sabe o que fazer agora? Você balança a cabeça. Não, não sabe.
Ele aponta para a locomotiva atrás dele. Vai ter que ir até lá, até o fim da linha. Você hesita, ele entende. Mas não precisa ir agora. Descansa primeiro. Pensa. Porque quando embarcar não tem mais volta. Você decide dormir ali mesmo, no chão duro do galpão, com Salsicha do lado de fora. Durante a noite, sonha com trilhos que serpenteiam pelas estrelas, com trens que atravessam desertos e épocas, com olhos brilhando no escuro. Sonha que está dentro da locomotiva, mas é ela que te conduz, não o contrário. Ao acordar, Elias já não está mais na cadeira. Apenas uma nota deixada. A máquina responde apenas à certeza. Você monta em Salsicha os 5 pedaços do mapa finalmente unidos. Eles mostram uma linha reta para o sul, terminando em um ponto sem nome. O traço final é como uma sentença de destino. E seja lá o que você vai encontrar, parece que não vai ser simples. Você se despede do galpão e cavalga em direção ao fim da linha. Com sorte, e você já aprendeu que sorte é um luxo escasso por aqui, você vai chegar inteiro. Você cavalga com um mapa completo agora, um feito digno de uma lenda viva ou de um tolo muito persistente. 5 pedaços costurados por suor, sorte e encontros improváveis, apontando para um destino que parece menos um lugar e mais um veredito. O fim da linha. Literalmente. O traço final leva você até uma área onde os trilhos desaparecem sob a terra, como se tivessem sido engolidos por séculos de silêncio. O ambiente aqui é diferente. Árido, mas ainda vivo. O vento sopra quente e constante, como se sussurrasse segredos que a areia se recusa a guardar. Você sente que chegou onde precisava, ou onde alguém queria que você chegasse. A primeira coisa que chama sua atenção é a ausência total de vida humana. Nada de carroças velhas, construções desmoronadas ou placas dizendo propriedade privada, vá embora ou leve tiro. Só rochas, arbustos secos e os trilhos se perdendo em uma encosta montanhosa. Você desmonta de Salsicha e caminha. Um passo de cada vez, com a mesma tensão de alguém abrindo uma carta de cobrança sem saber o valor. A entrada está ali, uma fenda estreita entre pedras, um túnel escuro, sem marcações, mas com o exato mesmo símbolo dos círculos entrelaçados gravado na pedra. Desgastado, quase invisível. Você respira fundo e entra. O interior é frio. O ar cheira a ferro oxidado e velas antigas, embora nenhuma esteja acesa. Seu passo ecoa pelo túnel. Por um momento, você acha que está sozinho. E aí uma lanterna se acende. Luz fraca, tremeluzente. Alguém mais está aqui. Você chegou, diz uma voz rouca e feminina. Você se vira. É Adelaide. Claro que é. Achei que você tinha me deixado morrer em Dustfell, você diz, meio sarcástico, meio sério. E deixei. Mas o Oeste tem suas regras e suas exceções. Ela caminha com calma, sem arma visível. Os olhos ainda têm aquele brilho irônico, como quem sabe mais do que deveria, mas não tem pressa de revelar. O que é esse lugar? Ela aponta para o fim do túnel. A origem, a estação zero, onde tudo começou. A ferrovia da Arcádia foi construída sobre algo muito mais antigo. Trilhos de outra era, ou de outra intenção. Você não entende, e ela percebe. Você viu as pistas, a locomotiva que brilha, a condutora fantasma, os trilhos enterrados. A Arcádia descobriu esses trilhos e tentou usá-los, não para transportar mercadorias, mas para mover decisões, escolhas, linhas do tempo. É isso que ela faz. Você segura o mapa com mais força. E por que me mandar até aqui? Porque só alguém que não pertence pode decidir. Você não é herói, nem bandido, não é do Oeste. Você é um intruso, e aparentemente é justamente isso que te torna útil. Ela te entrega uma chave, antiga, pesada, feita de algum metal escuro que você não consegue identificar. Essa chave ativa o último trem, o que está adormecido lá embaixo. Ela aponta para uma escada esculpida na pedra quase invisível. Você a segue, e o que encontra abaixo parece saído de um sonho, uma estação subterrânea, perfeitamente preservada. Trilhos brilham no escuro,
No centro, uma locomotiva negra sem fumaça ou vapor, mas com presença, como se estivesse acordada. Você se aproxima. A chave vibra levemente na sua mão, como se reconhecesse o lugar. Há uma abertura no painel da locomotiva. Sem pensar muito, você a insere. O trem se ilumina por dentro. As janelas brilham com luz âmbar. Uma melodia baixa começa a tocar, como o canto de uma baleia à distância. E então surge uma tela, ou algo que parece uma, com duas opções. Literalmente, como um bilhete mágico que pergunta: para onde você quer ir? Do lado esquerdo, o mundo como foi. Do lado direito, o mundo como poderia ser. Você paralisa. Adelaide se aproxima. A Arcádia tentou controlar isso. Mas ninguém conseguiu prever o que aconteceria se alguém completasse o mapa. Ninguém teve coragem de escolher. Você encara as duas opções e se pergunta: e se essa máquina pode mudar tudo? E se essa não for uma viagem, mas uma bifurcação definitiva? Atrás de você, Salsicha relincha de leve como se dissesse: não vai me botar nesse negócio aí, né? Você ri. Porque, claro, só o Velho Oeste mesmo para colocar você nessa situação. Embaixo da terra, numa estação mística, diante de uma locomotiva consciente e uma escolha que parece saída de um roteiro de ficção científica. Mas é real. Pelo menos tudo parece ser. Você não aperta nada. Ainda não. Adelaide te observa, paciente. Você tem até a meia-noite. Você se senta no banco da estação. Encara o trem, encara as opções e pensa. Pela primeira vez, talvez você entenda o que Elias quis dizer com não é fortuna, essa é a escolha. E você sente algo estranho. Não medo, mas a percepção de que, pela primeira vez, o Velho Oeste está quieto, como se o tempo tivesse parado, esperando por você. Você fica ali, parado. O tempo não passa, ou talvez passe devagar demais. O som da locomotiva continua como um zumbido antigo, como se a própria máquina respirasse devagar, esperando sua resposta. O mundo como foi, ou o mundo como poderia ser. Parece coisa demais para alguém que há poucos dias nem sabia montar um cavalo direito. Você se levanta, anda pela estação subterrânea, como se a resposta estivesse escondida em algum canto. Em uma das paredes, há painéis com inscrições, símbolos antigos misturados a engrenagens. Parte dos símbolos lembram o mapa. Parte parece escrita moderna invertida. Há também desenhos rudimentares de cidades, trilhos que se dividem em dois, pessoas que somem em uma ponta e aparecem de outra. Você tenta imaginar o que seria esse mundo como poderia ser. Sem guerras, sem poeira nos olhos, sem xerifes corruptos nem ladrões com dente de ouro? Ou seria pior? E o mundo como foi? Já não foi ruim o bastante para você quase morrer umas 3 vezes em menos de uma semana? Adelaide reaparece. Carrega 2 xícaras fumegantes. É o chá de raiz do nada. Ajuda a pensar, diz, entregando uma para você. Você aceita. O gosto é aceitável. Como chá de areia com um toque de eucalipto. A xícara esquenta suas mãos. Você sabia que a primeira ferrovia do Zé Fu foi construída com mais de 15.000 trabalhadores chineses? Ela comenta, como se estivesse puxando papo num domingo qualquer. Você pisca, confuso. Ela continua. Trabalhavam por centavos. Alguns nunca foram registrados. Mas sem eles nada disso teria existido. Você entende o recado. O Velho Oeste não foi feito de heróis. Foi feito de suor alheio. E agora, você é quem segura o destino disso tudo nas mãos. Ou pelo menos, é o que dizem. Enquanto caminha pela plataforma, você percebe outra coisa estranha. Um trilho menor, lateral, saindo da estação por uma fenda escura, diferente do caminho principal. Você aponta. Para onde vai esse? Adelaide hesita. Depois responde. Para lugar nenhum. É o caminho da fuga, uma opção para quem não quer escolher. Você levanta as sobrancelhas. Você está dizendo que posso sair dessa sem apertar nada? Pode, mas vai carregar isso para sempre. Claro, o Velho Oeste nunca foi sobre escolhas fáceis. Sempre foi sobre consequências. Você se senta novamente diante do painel.
O trem está ali, brilhando, silencioso. As duas opções ainda piscam em letras douradas. De repente, a tela apaga. Você levanta num pulo. Ah, que diabos aconteceu? Adelaide apenas sorri. Você hesitou tempo demais. Agora o trem precisa de confirmação. Um novo painel surge. Agora com uma pergunta. Você está pronto para abandonar tudo que conhece? As opções. Sim, não. Você hesita. Sim, não. Você olha para a salsicha lá no canto da estação, dormindo com uma perna dobrada de forma esquisita. Olha para Adelaide, que parece saber muito mais do que revela, e olha para si mesmo. O que você é agora? Ainda é aquele curioso? Um sobrevivente? Um louco? Você aperta sim. A locomotiva treme. Um som surdo atravessa os trilhos. Luzes internas se acendem. A porta do vagão se abre sozinha, emitindo um chiado metálico, convidativo e um pouco sinistro. Adelaide caminha até a borda da plataforma. Você vai sozinho. O resto depende só de você agora. Você tenta argumentar, mas ela apenas aponta para o interior do vagão. Não há assentos. Só um corredor estreito e uma poltrona lá no fundo, virada para a janela. Como se alguém ou alguma coisa estivesse te esperando. Você respira fundo. Dá um último olhar ao mapa, agora sem serventia. Depois ao seu cavalo. Depois ao próprio reflexo na lateral cromada da locomotiva. E entra. O interior não parece velho. Parece fora do tempo. Como se a madeira, o metal e o vidro não obedecessem às mesmas regras que o resto do mundo. Você avança até a poltrona e se senta. O trem começa a se mover. Sem ruído de motor, sem trilho vibrando, ele apenas desliza. A paisagem do lado de fora não é mais a caverna, é um túnel de luzes, como se estivesse atravessando entre camadas de realidade. A cadeira reclina sozinha. Uma voz surge. Não é humana. Não é assustadora. É como se fosse a junção de todas as vozes que você ouviu nos últimos dias. O destino será revelado. Você fecha os olhos. E então, luzes. Muitas. Uma cidade. Um deserto. Um mar. Você não sabe. Só sente o calor, o vento, o cheiro de alguma coisa familiar. E uma certeza estranha. O Velho Oeste não é um lugar. É uma decisão. Um eterno meio do caminho entre o que foi e o que poderia ter sido. E agora, você está no centro disso tudo. Talvez não haja volta. Mas convenhamos, desde o começo voltar nunca foi uma opção. O trem para, sem solavanco, sem apito, como se flutuasse sobre as escolhas que você acabou de fazer. Você abre os olhos devagar, e o que vê não é o que esperava. Não é uma cidade futurista brilhando com torres de vidro, nem uma paisagem bucólica com vacas felizes pastando sob um céu azul pintado à mão. É algo no meio. Você está em uma cidade parecida com Dustfell, mas diferente. Parece uma versão reimaginada, como se alguém tivesse pego o Velho Oeste e misturado com ideias de um mundo mais justo. As ruas são de terra, sim, mas as casas não parecem prestes a desabar. Há postes de iluminação funcionais, e crianças brincam com uma pipa feita de papel reciclado com propaganda de sabão em pó. Homens e mulheres caminham lado a lado, sem armas à mostra, e todos parecem de forma estranha, satisfeitos. Você desce do trem. O ar é familiar, quente, mas respirável. O chão range sob suas botas, e isso, por algum motivo, traz conforto. Você não sabe se isso é o passado que foi consertado ou o futuro que você escolheu. Do outro lado da plataforma, um homem alto com bigode respeitável e colete azul petróleo te encara. Ele se aproxima com um andar tranquilo e confiante, como quem sabe onde pisa e por quê. Você chegou então, ele diz. A voz tem o peso de quem leu muitos livros e atirou em poucas pessoas. Uma raridade por aqui. Você apenas acena com a cabeça, ainda tentando entender onde, ou quando, está. Meu nome é Clay. Eu sou, digamos, o gerente geral das possibilidades. Ele estende a mão. Você aperta, está quente e firme. Clay sorri e te convida para caminhar.
As pessoas aqui sabem que vivem em uma versão, não a original, nem a definitiva, mas uma possibilidade, algo construído por escolhas conscientes. Enquanto vocês andam, ele aponta para detalhes. Um bar sem bebidas alcoólicas, mas com dezenas de tipos de chá e conversas longas. Uma delegacia sem cela, apenas uma sala acolhedora com almofadas. Para conflitos que precisam de palavras, não de grades. E no meio da cidade, uma árvore gigante, cercada por bancos ocupados por velhos que contam histórias, não bravatas. Isso aqui foi fundado por outros que chegaram antes de você, Clay explica. Cada um trouxe uma ideia, e cada um teve que fazer uma escolha difícil. Você percebe algo. Ninguém aqui carrega arma, nem Clay, nem os outros. E quando tem problema, você pergunta. Clay ri. Tem, claro que tem, mas o problema aqui não é combatido, é entendido. É aí que você sente um desconforto, como se algo dentro de você resistisse. Afinal, o Velho Oeste sempre foi sobre enfrentamento, não diálogo, sobre reagir antes de pensar, sobre sacar rápido e pensar depois, se sobrevivesse. Clay percebe. Você ainda está com o pensamento antigo. É normal, mas lembre-se, você escolheu estar aqui. E é verdade. Você escolheu esse mundo como poderia ser. Um mundo onde foras da lei e xerifes não são funções opostas, mas lados de uma mesma moeda que já foi derretida. Vocês passam por uma escola. Crianças estão do lado de fora, desenhando trilhos com giz colorido. Um dos desenhos é um trem como o seu, e você se pega sorrindo, mas é aí que Clay para, e a voz baixa. Só tem um problema com esse lugar. Você franze a testa. Sabia que era bom demais para ser verdade. Não é isso. É que ele só existe enquanto alguém lembrar dele. Você sente o peso da frase. Ele continua. Cada visitante que chega aqui traz um fragmento do seu mundo. E quando parte, leva algo daqui com ele. Mas se ninguém mais escolher essa possibilidade, ela desaparece. Você olha em volta e entende. Esse lugar é real, mas também é frágil, sustentado por decisões, alimentado por memória, por desejo. E o que acontece se sumir? Volta tudo ao que era. Poeira, duelos, caos. A ilusão de controle sob a mira de um revólver. Você pensa nos duelos que viu, no cheiro de pólvora, no gosto de sangue seco na boca, nas decisões tomadas rápido demais. Clay te encara. Você pode ficar, ou pode ir, mas se for, precisa contar que isso aqui existe. Precisa lembrar. Senão foi tudo à toa. A responsabilidade te aperta o peito. Você não queria ser herói, nem mártir, só queria entender. E se eu esquecer? Você não vai, diz Clay. Porque o trem vai saber. Você volta à estação. A locomotiva ainda está lá como uma fera silenciosa esperando a próxima missão. Clay acena. Você não sabe se está indo embora ou apenas voltando ao início, mas agora com algo que não tinha antes. Consciência. Você entra no vagão. Desta vez, a tela não aparece. Só uma frase gravada na madeira da parede. Você viu o que poderia ser. Agora, decida o que será. Você fecha os olhos. E o trem parte outra vez. Quando o trem para novamente, o mundo à sua volta mudou de novo. Mas agora é familiar. Você desce do vagão e sente o cheiro do Velho Oeste de sempre. Terra quente, suor alheio, madeira seca rangendo sob o sol impiedoso. O barulho do salão voltando à vida. As botas marcando o chão como um relógio preguiçoso. E lá no fundo... Sim, claro, a briga de sempre entre dois bêbados discutindo sobre qual cavalo é mais inteligente. Você está de volta a Dustfell. Mas nada está igual. Ou talvez, Mo, você esteja diferente. O sol arde, mas não te incomoda tanto. O caos parece calculado. Os olhos das pessoas que antes passavam por você como se fosse um espectro perdido, agora param. Te reconhecem. Alguns abaixam a cabeça. Outros sorriem de canto, como quem diz, você voltou diferente. E você está mesmo. Não sabe explicar como,
mas é como se estivesse vestido com um pedaço daquele mundo possível, ainda que ninguém veja. Você atravessa a rua e Salsicha está lá, claro, amarrado no mesmo lugar, mordiscando a ponta de uma cerca, fingindo que está meditando sobre filosofia bovina. Você sobe nele como se estivesse fazendo isso há anos. A cidade parece suspensa no tempo. Nada novo, nada perdido. Mas os detalhes estão todos mais nítidos. O rangido das dobradiças da delegacia, o bafo quente que sai da forja de ferro do velho Otis, o som do vento que nunca sopra de verdade, só passa apressado como se estivesse atrasado para um duelo. Mas o que você sente mesmo é uma espécie de retorno, como se tudo aquilo, todas as estradas, todos os encontros, Adelaide, Clay, a estação secreta, tivessem te trazido de volta aqui não para reviver o passado, mas para usar ele de trampolim. No salão, o piano toca. E, para sua surpresa, o pianista não é um homem de cartola. É uma mulher com cabelo raspado de um lado e um lenço vermelho nos olhos, tocando com os dedos cobertos de anéis que fazem som metálico nas teclas. Você nunca a viu, mas ela te encara como se soubesse o que você sonhou. Você se senta. A bebida chega antes mesmo de você pedir. É chá. Sim, chá. E tem gosto de raiz do nada. Você sorri. E então entra um homem. Você o reconhece imediatamente. A cicatriz no queixo. A voz rouca. É Buck Trenton, um dos bandidos mais procurados ao sul do rio Apache. Ele entra como se fosse dono do local. Todos olham, todos congelam. Até a pianista para, no meio de um acorde. Você se levanta. Buck te encara e ri. Ora, se não é o aventureiro que achou que podia brincar de Velho Oeste, você responde com silêncio, porque agora você entende que, aqui, palavras pesam mais que balas. Ele se aproxima. Tô com saudade dos velhos tempos. De ver quem saca primeiro. Você encara os olhos dele. Não há raiva, nem medo, só expectativa. O mesmo olhar que Dustfell carrega desde sempre. O olhar que quer saber se você vai repetir o ciclo ou quebrar a roda. Você respira fundo. Tem chá na cozinha. Você deveria experimentar. Silêncio. Um pássaro canta lá fora. Sim, um passarinho. No meio de Dustfell. Quem diria? Buck pisca. Sorri. Depois cospe no chão, vira as costas e vai embora. Você fica ali parado, com o peso do não-duelo nos ombros. E pela primeira vez entende algo que Clay disse. O problema não é enfrentado, é entendido. Você sai do salão. A cidade parece respirar diferente. Os olhares são outros. E então você vê. Na praça central há um novo letreiro. Um painel de madeira com frases entalhadas por várias mãos. Entre elas, as escolhas são mais rápidas que as balas. Quem entende primeiro vive mais. A paz é só o caos com educação. Você ri, Salsicha bufa. E então, algo mais chama sua atenção. Um grupo de crianças desenhando no chão, como aquelas do outro mundo. Trilhos, mapas, trens. Você se agacha e uma garotinha te oferece um giz. Quer desenhar o seu caminho também? Ela pergunta como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você pega o giz. E pela primeira vez desde que tudo começou, sente que não está tentando sobreviver. Está vivendo. A ponta do giz escorrega pela terra batida e o seu desenho começa a tomar forma. Não é perfeito, nem simétrico, nem digno de moldura, mas tem algo que nenhum outro ali tem. Marcas de quem andou demais e ainda assim voltou para brincar. Você desenha um trilho que começa torto, passa por uma espiral, quase cai num buraco, sobe uma rampa, dá uma volta completa e termina numa estrela. A garotinha observa, encantada. Por que a estrela? Ela pergunta. Porque foi lá que tudo fez sentido. Você responde sem pensar muito. E então entende o que acabou de dizer. O mundo do Velho Oeste não é só poeira, tiros e chapéus. Ele é, acima de tudo, um espelho de escolhas. Um teatro improvisado onde você pode ser herói, vilão ou espectador, dependendo da hora do dia e da sombra no chão. Você se levanta e decide andar pela cidade. Agora, não como forasteiro, nem como xerife.
só como alguém que viu mais do que os outros e por isso não precisa provar nada para ninguém. Você passa pela loja de ferragens. O velho Otis te acena com um martelo na mão e um sorriso de canto. Pela barbearia, onde o barbeiro parece discutir com um cliente sobre se deve raspar só metade da cabeça para parecer moderno como a moça do piano. Pela escola, onde um menino escreve no quadro com letra torta: respeito não precisa de espora. Mas há uma coisa que te chama a atenção: o antigo cartaz de procura-se com o seu rosto. Sim, o seu. Amarelado pelo tempo, com o desenho mal feito e a recompensa de $100. Embaixo, em giz branco, alguém escreveu: já se pagou. Você ri, baixa o chapéu e segue em frente, e é então que você encontra Adelaide. Ela está na varanda da antiga estação de trem, agora desativada, sem trilhos que levem a lugar algum, mas com flores plantadas nas travessas. Ela usa o mesmo vestido de antes, mas parece em paz. Voltou, ela diz, como se estivesse esperando. Voltei, você confirma, e se senta ao lado dela. O silêncio entre vocês não é incômodo. É daquele tipo de silêncio que só existe entre pessoas que passaram por coisas demais para desperdiçar palavras. Fiquei sabendo que teve a chance de mudar tudo, ela comenta, olhando para o céu. Tive, e mudei o que dava. Mudou você? Você pensa por um instante. Mudou o que eu quero manter e o que não quero mais repetir. Adelaide sorri. Pega um copo com chá e te oferece. Você aceita. É da raiz do nada? Agora é raiz do tudo, ela responde. E vocês brindam sem som. Lá adiante, o sol começa a descer. O céu se pinta com tons que só existem nesse tipo de lugar. Cores que não obedecem nome de lápis de cor. Entre o laranja e o vermelho, há um tipo de nostalgia que só o oeste entende. Você observa o pôr do sol com um aperto calmo no peito. E então, o som. Aquele mesmo som que você ouviu antes de tudo começar. Chuchu, chuchu. Você se vira devagar. O trem. Mas não vem pelos trilhos, vem flutuando, sem rodas, sem fumaça, como se fosse uma ideia voltando para casa. Adelaide te encara. Acho que chegou a hora de ir. Você se levanta, respira fundo, olha para a cidade. Os rostos te encaram, não com expectativa, mas com aceitação. Você foi xerife, foi fora da lei, viajou entre mundos possíveis e impossíveis, perdeu o medo e agora vai embora. Você entra no trem. Desta vez, há uma cadeira reservada. Com o seu nome entalhado no encosto. O assento é macio. A janela mostra Dustfell ficando para trás, mas em vez de sumir, ela se mantém, como se estivesse sendo preservada pela sua lembrança. Você fecha os olhos e não sonha com tiros, nem com duelos. Sonha com raízes do tudo com trilhos desenhados em giz e com estrelas no fim do caminho. Você desperta devagar, ainda sentado no banco do trem, sem saber ao certo quanto tempo passou. Não há paisagem do lado de fora, só um branco leitoso, como se o mundo estivesse tirando um cochilo. O trem desliza suavemente, como uma ideia que não quer ser interrompida. À sua frente, uma senhora de cabelos prateados borda algo num tecido. Você tenta ver o que é, mas ela cobre com as mãos e sorri. Um daqueles sorrisos que dizem tudo ao seu tempo. Você recosta a cabeça, pensa em tudo que viveu. As risadas contidas, os perigos quase evitados, os aprendizados que chegaram pela dor e até pelas piadas ruins. E então, o trem freia, lentamente, como se pedisse licença. Você desce. O chão sob seus pés não é terra, nem madeira, nem pedra. É uma mistura de tudo que você já conheceu. Uma estação entre mundos. E parado à sua frente está Clay. Ele ainda veste aquele colete cafona, a barba um pouco mais grisalha agora. Ele acena com um gesto simples, como quem diz: então você chegou. Não sei se entendi tudo, você confessa. Ninguém entende, mas a gente vive mesmo assim, ele responde. Depois aponta para um caminho atrás dele, onde trilhos se estendem para o nada. E agora, você pergunta. Clay sorri. Agora você escolhe. Volta para o seu mundo, ou fica nesse meio do caminho. Pode virar lenda, espírito ou eco.
Aqui tudo tem nome bonito. Você pensa. Ficar significa manter-se entre possibilidades, sempre preso à ideia do quase. Voltar significa encarar o que deixou para trás, com o risco de que tudo esteja exatamente igual. E se eu voltar e nada tiver mudado? Clay cruza os braços. Então muda você. Você respira fundo. O caminho de volta não é claro, mas você caminha mesmo assim. Cada passo parece puxar memórias boas e ruins. A vez que você hesitou, a vez que teve coragem, a vez que fugiu e a vez que ficou. Tudo faz parte. Tudo pesa, mas em equilíbrio. E quando você atravessa o último arco de pedra daquela estação impossível, algo acontece. Você acorda. Mas não como nos outros sonhos. Acorda mesmo. No seu quarto, no seu tempo, no seu mundo. Os lençóis estão bagunçados, o ventilador gira devagar e um raio de sol atravessa a cortina como se soubesse que você precisava de um sinal. Você senta na cama e percebe algo em suas mãos. Giz. Sim, um pequeno pedaço de giz azul claro. Você ri. Não sabe o que foi aquilo, um sonho? Uma viagem? Uma invenção do cansaço? Mas o giz é real. Você se levanta, vai até o quintal e desenha no chão o mesmo trilho torto com uma estrela no fim. Talvez ninguém entenda, mas você entende, e isso basta. Na manhã seguinte o mundo parece igual, mas você está vendo com outros olhos. As buzinas, os ruídos da cidade, a correria das pessoas tentando chegar onde talvez nem queiram estar, tudo isso te alcança, mas não te engole. Você carrega uma poeira invisível do Velho Oeste nas roupas, um jeito mais firme no passo, um olhar que já viu demais para se impressionar com pouco. No bolso o giz ainda está lá. Um lembrete gentil de que a realidade é menos fixa do que parece. Você caminha pelas ruas como quem está observando os bastidores de uma peça que já decorou. As pessoas passam apressadas, presas em suas rotinas, em seus mini-duelos modernos. Boletos, mensagens não respondidas, prazos, sorrisos forçados. Você observa tudo isso e percebe uma coisa. Os confrontos mudaram de roupa, mas continuam acontecendo todos os dias. E o mais perigoso deles é o duelo com o próprio tempo. Você para em frente a um café. Lá dentro, duas pessoas discutem sobre política. Uma senhora tenta pagar com moedas e ninguém tem troco. Um garçom anota pedidos com uma caneta falhando. Você sorri, porque agora você vê o mundo com os olhos de alguém que já duelou com versões de si mesmo mais difíceis que qualquer bandido de esporas. Você entra no café, pede um chá. De quê? Pergunta o atendente. Você pensa por um instante. Raiz do tudo, responde sorrindo. Ele pisca, sem entender. Mas faz o chá mesmo assim. E enquanto espera, você abre seu caderno e começa a escrever. Não um diário, nem uma carta. Só ideias. Coisas que vieram à tona desde aquele trem estranho, aquelas cidades esquecidas, aqueles encontros que pareciam montagens de um teatro mágico. Você escreve: toda cidade tem sua Dustfell. Toda rotina tem um saloon esperando ruir. Todo mundo está a uma escolha de mudar de trilho. O chá chega. O vapor sobe em espirais lentas. Você fecha os olhos e sente o aroma. E então lembra de Salsicha. Onde estaria agora? Quem estaria mordendo a cerca em seu lugar? Você imagina ele galopando livre, rindo como só cavalos filosóficos sabem fazer, talvez até abrindo sua própria livraria em alguma cidade paralela onde cavalos sabem ler e se recusam a vender romances água com açúcar. O pensamento te faz rir alto. As pessoas no café olham. Você acena como quem diz: tá tudo bem. Por que está? Você sai do café com passos leves. Mas não porque o dia está fácil, e sim porque agora você aprendeu a dançar no meio da tempestade de poeira. E lá, no chão da calçada, uma criança risca desenhos com giz colorido. Você se agacha. Posso desenhar também? Ela entrega o giz, azul claro. Você traça uma linha torta com uma estrela no fim. É uma estrada? Ela pergunta. É uma história, você responde. Ela sorri e continua desenhando ao seu lado.
As pessoas passam. Algumas reparam, outras não. Mas de algum modo a rua parece mais viva agora, como se todos estivessem prestes a descobrir que o Velho Oeste nunca foi sobre tiros, mas sobre decisões, sobre enfrentar o medo, sobre seguir mesmo quando o mapa está rasgado. Você se levanta, gira o giz nos dedos mais uma vez e guarda no bolso. O sol se esconde entre nuvens lentas. Uma brisa leve passa como se quisesse te dizer: você fez o que precisava fazer. E você fez. Agora que tudo passou, você pode respirar fundo, pode deixar os ombros caírem devagar como quem solta um fardo que nem sabia que estava carregando. A história já foi contada, a poeira já baixou, o trem seguiu seu curso e a cidade, aquela cidade cheia de gente complicada, cavalos que filosofam e saluns que desmoronam, ficou guardada num canto suave da sua mente. E talvez ela ainda esteja lá, só que mais silenciosa agora, mais tranquila. Você pode sentir o ar ao seu redor ficar mais leve, como se cada parte do seu corpo entendesse que não há mais pressa, não há mais duelo marcado, não há mais por que correr. Tudo o que precisava ser vivido foi. Agora, é só você, o silêncio e esse momento. Um momento onde as luzes da cidade se apagam devagar, onde os ruídos do dia vão sendo substituídos por sons sutis, talvez o vento lá fora, talvez o som ritmado da sua própria respiração. Você está seguro. Aqui não há xerifes gritando ordens, não há foras da lei armando emboscadas, não há cavalos famintos por respostas existenciais. Há só você e esse descanso merecido. Imagine-se em um lugar sereno, talvez um campo aberto sob o céu do entardecer, ou uma varanda de madeira onde o mundo gira mais devagar, onde o tempo parece respeitar seu ritmo, onde tudo, por fim, faz sentido. E enquanto você vai se acomodando mais fundo, mais tranquilo, mais em paz, saiba que a jornada pode ter terminado, mas a calma que ela deixou vai ficar com você por um bom tempo. Boa noite, viajante do Oeste. Bons sonhos.